Vamos lá. Primeiro eu vou pedir perdão pela minha câmera que não está o ideal. A gente realmente teve umas questões técnicas aqui, mas a gente vai fazer o melhor possível. Já iniciando, a minha temática, ela se relaciona com essas questões da atenção plena, da performance e dessas portas de raciocínio. Eu gosto de chamar de portas de raciocínio. A gente vai abrindo a nossa mente para olhar para alguns lugares. E quando a gente está falando principalmente de voz artística, a gente está se relacionando, sim, com fisiologia, mas a gente também está se relacionando com a nossa emoção, com esse exteriorizar da emoção. Usando essas questões que aconteceram um pouquinho antes daqui da nossa apresentação, a gente sabe que a vida não acontece com todas as, né, com todas as variáveis perfeitas, que é o que às vezes a gente tem no nosso estúdio. Então, na vida real, a gente tem problema de som, a gente tem problemas técnicos, que foi o que aconteceu agora, e a gente precisa estar treinado para conseguir coordenar a nossa mente, para a gente conseguir olhar e estar no momento presente, para que a gente esteja presente nas nossas apresentações. Então, eu vou começar a transmitir os meus slides aqui. Estou num desafio aqui, porque ou eu vejo a tela ou eu me vejo, mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, performance, emoção e atenção plena. Eu gosto de pensar que a arte, ela não é o fazer do belo, ela é o personificar do abstrato. Então, quando a gente está falando de arte, a gente não está falando simplesmente de buscar uma estética, a gente está falando de trazer algo do mundo abstrato para o concreto. Então, se eu falo assim, você já viu a tristeza? Lá, dona Tristeza, como é que vai a senhora? Não, nunca viu, mas se eu faço ai, gente, nossa, hoje foi difícil. Vocês conseguem perceber na minha voz uma emoção. E quando a gente está falando aqui da voz, a gente está falando, sim, de conseguir traduzir essa emoção através de sons. Então, eu vou começar a minha explanação fazendo algumas conjecturas filosóficas, né? E aí a gente vai avançando nesse nosso raciocínio. A emoção que embala o fazer musical comunicativo. Então, a gente vê muitos artistas que, às vezes, tecnicamente não são tão incríveis assim, mas que nos emocionam. O nosso fazer artístico, ele está atrelado a passar emoção. Esse é o grande barato aqui da nossa função, é comunicar algo. Seguindo com algumas questões filosóficas, Aristóteles já dizia que a voz é um encontro de corpo e mente. Então, é um som causado pela alma por meio de vibrações do ar pela garganta com a intenção de significar algo. Sendo assim, a gente pode concluir que o processo vocal, o processo da expressão vocal, ele possui aspectos físicos, anatomofisiológicos, com uma intenção comunicativa. Um pouquinho mais para frente nos slides eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que estar sempre ligado em qual é a expressão que eu quero passar, qual que é o ajuste que eu preciso fazer para passar essa expressão, qual que é o som que esse ajuste dá. Então, que ajuste eu fiz, que som que ele me entrega, que expressão esse som causa, qual a expressão que eu quero, que som que eu preciso fazer, qual é o ajuste que eu preciso fazer para causar essa impressão, essa expressão. E um pouquinho mais à frente eu vou citar um estudo da doutora Gláucia Salomão, também do Dr. Sundberg, que eles já conseguem, através de experimentos de eletroglotografia, de ressonância magnética, fazer essa associação da emoção com essas questões fisiológicas. Então, sabe-se que quando a gente fala de uma raiva, a gente tem um pouco mais de adução glótica. Então, a gente vai caminhar aqui com essas nossas questões filosóficas e daqui a pouquinho eu mostro um pouco desses estudos. Então, cantar é controlar expirações, movimentar ajustes musculares, projetar ressonâncias e desenhar imagens sonoras no ambiente. Eu tenho um amigo que ele tem uma música que é a Divina Voz do Sentimento. E eu acho muito interessante que ele fala: eu tenho mundos flutuando na minha garganta. Então, quando a gente está cantando, quando a gente está falando, a gente está exteriorizando mundos, a gente tem mundos flutuando na nossa garganta. E penso que a gente ainda fala
pouco sobre isso, mas que é capaz, que nós somos capazes de despertar essa capacidade de introspecção, né? E essa capacidade de trazer a emoção. Então, às vezes, a gente acha que, não, a emoção é dom, a pessoa que consegue ser expressiva é dom. E não, na verdade, a gente consegue, através da técnica, também trazer essa questão emocional, né? Essa capacidade de abstração, era essa palavra que eu queria. Desenvolver essa capacidade de abstração. E aí tem esses estudos da neurociência do afeto, que atesta que funções cognitivas e o afeto se mesclam nessas expressões vocais. E as manifestações afetivas não verbais invadem profundamente o discurso, ou seja, a fala. Então, quando a gente começou aqui, a gente teve essas tretazinhas tecnológicas, e é óbvio que isso fica expresso no nosso falar. Quem nunca teve uma questão de não foi o que ele disse, foi como ele disse. Então, esse como, ele se manifesta através dessa nossa sonoridade. E aí, falando dessa ansiedade pré-performance, né, a voz ela é uma manifestação motora e sonora da emoção. Então, a gente não precisa nem conjecturar sobre isso, mas é óbvio que os episódios emocionais, eles podem alterar os padrões respiratórios e musculares, não só podem, como de fato alteram. Eu não sei se a minha imagem está saindo corretamente, porque eu não me vejo, mas espero que esteja. Então, eles alteram padrões de pressão subglótica, grau de resistência à adoção das pregas vocais. A gente sabe, quem é cantor e já experimentou isso, sabe que até a questão da tonalidade no ensaio funciona de um jeito, na apresentação é diferente, a afinação sempre sobe um pouquinho, por conta dessas questões musculares, né? E aí eu venho aqui defender essa questão da atenção plena e da concentração e do treino da meditação para que a gente consiga, apesar de todo o estresse que tem na performance, a gente conseguir acalmar a nossa mente para estar presente e para lidar com todas essas variáveis que vão acontecer na hora da performance. Eu gosto de pensar que a mão que toca a voz é a mente. Quando a gente fala dos outros instrumentos, a gente está falando sempre, que eu penso num violão, eu estou fazendo shapes musculares e cada desenho que eu faço com esses shapes musculares, eu tenho um som diferente. E para a gente cantar, a gente precisa olhar para dentro. O nosso instrumento ele está dentro da gente. Então a gente olha para dentro, pensa e a nossa mente vai articulando, né? Claro que a gente faz articulações de shapes musculares, a única diferença é que a gente não usa a mão. Então, gosto dessa frase a mão que toca a voz é a mente. E falando um pouco dessa questão do processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem do canto, ele está intimamente ligado a uma expansão de consciência, a uma ampliação dessa capacidade de concentração e o desenvolvimento de coordenação neuromuscular. Então, o que isso quer dizer? Quando eu estou falando da voz, de desenvolver esse instrumento vocal, eu preciso, em primeiro lugar, ampliar essa minha capacidade de me observar, de observar o meu corpo. Muitas vezes a gente vai num movimento protocolar de já falar sobre as questões. Não, abre a costela, pensa no diafragma, pensa isso, imagina as suas pregas vocais, aumenta a adução, e a gente vai falando de coisas lá na frente, quando muitas vezes o nosso cliente, o nosso cantor, ou a gente mesmo, não desenvolveu nem mesmo a capacidade de observar esse corpo. Então, quando a gente está falando de voz, o primeiro ponto é a gente conseguir olhar para esse corpo e enxergar quais são esses movimentos fisiológicos que estão acontecendo. Se eu tenho pontos de tensão, aonde eu tenho pontos de tensão, como eu coordeno essa minha respiração. Então, o primeiro lugar é a gente conseguir olhar, concentrar, observar. Quando eu gosto muito de fazer meditação, e quando eu comecei a fazer meditação, eu lembrava que era muito, muito interessante, eu achava muito confuso, quando você começa a respirar e a pessoa fala assim, apenas observe a sua respiração, não controle. Quando a pessoa fala observe a sua respiração, você começa,
você começa a querer controlar. E muitas vezes esse processo de tentar controlar atrapalha a nossa visualização e até a nossa coordenação e o time de aprendizado. Então, eu preciso conseguir enxergar para conseguir modificar qualquer processo, inclusive na nossa vida, não só para a voz. Avançando um pouco mais, vou falar um pouco dessa questão da meditação e da atenção plena. Para mim, a melhor explicação que eu ouvi sobre o que era meditar foi isso de uma monja. Então, às vezes as pessoas falam, não, meditar é você parar de pensar e tal. E não é parar de pensar, né? Essa monja, ela fala que a nossa mente é como um cavalo selvagem. E meditar é você aprender a domar esse cavalo. Então eu vou aprender a olhar. Olha para aqui agora. Agora olha para lá. Entende? Eu estou sentindo uma ansiedade. Eu estou sentindo um nervosismo. Eu estou com medo. Eu estou com raiva. Então eu estou sentindo que tem uma tensão. Aonde que está essa tensão? É na língua? Então eu começo a fatiar o meu pensamento, que eu gosto de chamar isso de portas de raciocínio. Eu começo a abrir portas de raciocínio. Então, quando a gente está falando da performance, do canto ou até da fala, são várias camadas que estão acontecendo, várias camadas que estão se sobrepondo. E a gente precisa conseguir olhar para cada uma dessas camadas, até para conseguir fazer movimentos e inserções em cada uma dessas camadas. Então, a atenção plena, ela tem a ver com isso, que eu consegui, esse estado de eu conseguir me concentrar em certos pontos. Ainda voltando um pouco mais para essa questão de como que a gente inicia o aprendizado, e penso que deveria ser algumas fases anteriores. Tem uma história engraçada, que é a mãe falando com o filho, né? E aí ela começa assim, meu filho, não vá no galpão. Eu acho que a minha imagem está ficando meio cortada, né? Mas finge que está dando tudo certo. Então ela falou assim, meu filho, não vai no galpão. Aí encontra o menino no galpão, meu Deus, você de novo no galpão, não vai no galpão, briga com o menino. No dia seguinte, tá lá o menino no galpão de novo. Meu filho, não falei que não era para ir no galpão, tá você no galpão. E aí um belo dia o filho vira para ele e fala assim, mãe, o que é galpão? Então, ela passou um tempão dizendo, não vai no galpão, não vai no galpão, não vai no galpão. É o que às vezes a gente fala, aumenta a adução, muda esse modo de fonação, e a pessoa não sabe nem do que você está falando. Ela não conseguiu desenvolver nem a capacidade de observar o corpo. Então, como é que a gente vai conseguir inserir algum comando se o primeiro comando deveria ser, se olhe para você. Entenda a sua respiração, enxergue o seu corpo, perceba se você tem pontos de tensão, perceba como que a sua emoção se expressa, perceba ajustes que você faz quando você está com raiva. Então a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Então o que é essa atenção plena? É você desenvolver atenção, intenção e atitude, que é exatamente o que a gente faz no canto e nos desenvolvimentos de técnica vocal. Eu crio um ponto, eu tenho uma intenção com aquele movimento e eu gero uma atitude, ou seja, eu gero uma ação para que aquilo aconteça. Então, a atenção plena é você trazer o foco para algo, observar sem julgamento, porque uma coisa que nos atrapalha muito é, meu Deus, não consegui de novo. Então, você fica com aquela atenção de que não está conseguindo. Quando você, no primeiro lugar, você precisa entender o que eu não estou conseguindo, por que eu não estou conseguindo, aonde está acontecendo essa tensão, o que não está dando certo na minha emissão. Então, no primeiro lugar, observar sem julgamento e sair do automático. Então, muitas vezes a gente está nesse lugar do eu abro a boca e canto, não sei o que está acontecendo. Quando a gente vai imergindo nos estudos de técnica vocal, a proposta é que a gente saia do automático em alguns momentos, que a gente consiga olhar esse processo. E o que a ciência faz é justamente se debruçar sobre um processo para conseguir entender o que está acontecendo naquele processo e criar ferramentas, no nosso caso, ferramentas didáticas. Então, é um treino de concentração e regulação emocional. Quais são os benefícios da atenção plena? Aumenta o relaxamento, aumento de dopamina, de serotonina, de endorfina, diminuição do cortisol, que é esse hormônio do estresse, diminuição do medo e ansiedade, melhora do sono e imunidade, melhora de sintomas de ansiedade e estresse. Tudo isso que acontece na hora da performance que nos atrapalha tanto. Então, eu mesmo, um pouco antes de entrar aqui na nossa apresentação, eu fiz a minha meditação para me acalmar, para estar mais presente nesse momento. E apesar dessas
dessas questõezinhas técnicas que a gente teve, eu penso que se eu não tivesse feito a minha meditação, eu estaria num estado de tensão muito maior. Então, é a gente conseguir trabalhar a nossa mente para estar num estado presente. Então, avançando aqui, performance e emoção. Fala da doutora Glaucia Salomão, teve um simpósio que foi o Vox Soumetria, produzido e promovido pelo professor Ariel Coelho, onde ele reuniu diversos profissionais para falar justamente sobre esse intercalar da fisiologia com a emoção. Então, a emoção e a expressão são facetas de um mesmo fenômeno. E estudos apontam que, ao alterar o nosso comportamento motor, nós somos capazes de alterar a nossa emoção e vice-versa. Eu tenho uma linha de pesquisa e enfim, um evento, não sei como é que eu vou chamar isso agora, as palavras fogem eventualmente, que é o Conexão Vocal. Nesse Conexão Vocal, eu justamente faço esse entrelaçar da voz como uma ferramenta de autoconhecimento, a voz como essa ferramenta da expressão. E aí, um desses encontros eu fiz com uma psicóloga, e aí ela fazia esses treinamentos fisiológicos, né, com os pacientes dela, e quem não tinha capacidade de abstração, a partir do momento que começava a entender que, então quando eu falo assim, nossa, eu não sei porque que as pessoas dizem que eu sou tão estressada, ela conseguia perceber que quando ela tinha essa raiva, o corpo dela se comportava de uma forma diferente. Então, a partir da percepção fisiológica, ela começou a entender os processos emocionais dela. E aí conseguiu ter a capacidade de alterar esses processos ou de escolher como que ela queria se expressar. E aí eu acho que a voz, e a gente trazer essa questão da consciência vocal, não só para essa nossa bolha, né, essa nossa comunidade de profissionais da voz, mas expandir isso cada vez mais para a população, é de uma importância enorme. Eu penso que a saber se comunicar, ter consciência da sua comunicação, é mais do que uma habilidade, é um direito. E isso, falando da questão feminina, né, advogando um pouco sobre a questão feminina, isso poderia, as mulheres, principalmente, tendo essa condição de enxergar a sua própria voz e de coordenar e de decidir, isso, inclusive, eu penso que pode mudar questões de violência. Você entender que você está sendo submissa, você conseguir se impor de uma forma diferente. Para mim, foi muito revolucionário conseguir entender que eu poderia coordenar coisas na minha voz. A partir do momento que eu me empoderei da minha voz, eu me empoderei de mim. Então, mesmo quando a gente está, de repente, eu estou num estado emocional mais tenso, mas se eu consigo colocar uma voz mais assertiva, eu passo essa assertividade. E com o decorrer dessa visualização, dessa percepção de assertividade, eu começo a me sentir também mais assertiva e me sentir mais segura. Então, o Picasso diz que a música é um quadro que a gente ouve. Então, essa questão de pensar que a música é um quadro que a gente ouve é porque a gente, da mesma forma, está se relacionando com imagens, texturas e com a representação de uma emoção. Então, para esse Ivan Fonagic, tem uma pesquisa muito interessante que realmente entrelaça essas questões fisiológicas com a emoção. Ele fala que a expressão vocal é a metáfora sonora das emoções expressas. E aí vem essa pesquisa sobre a mímica vocal, que a doutora Glaucia Salomão participa, e Sundberg também, então é só gente cascuda, que fala sobre essas conexões entre ajustes musculares e a expressão vocal das emoções. Sundberg já fala que a expressão vocal das emoções é uma projeção sonora dos gestos vocais. E aí isso aqui é um pouquinho da pesquisa da doutora Glaucia Salomão, que eles, através de eletromiografias e tem pesquisas também que colocam cantores dentro de ressonâncias magnéticas, e eles conseguiram, agora sim, né, essa pesquisa está em andamento, mas consegue ver que há diferenças, sim, de adução, de velocidade do ar,
em diferentes emoções. Então, na raiva a gente vê uma adoção maior, no amor, associando isso aos modos de fonação, já vem um modo de fonação mais fluido. Então, para cada emoção, a gente consegue sim, hoje, já ter referências e estudos, de fato, atestando essas coisas que a gente já escuta na vida real, né? E aí eu entro nessa questão das portas de raciocínio, que a gente vai pensar em ter esse raciocínio técnico, estético e fisiológico, e por que não dizer também expressivo. Então, qual é o ajuste que eu faço? Qual é o som correlato? Qual é a sensação que ele expressa? Qual é a sensação que eu quero expressar? Qual é o som que eu preciso fazer? Qual que é o ajuste que eu vou buscar? Pensando nessas portas de raciocínio, a gente tem diversas portas de raciocínio quando a gente está falando do canto. Então, eu preciso pensar na minha performance, eu preciso pensar na minha expressão, e aí eu preciso pensar nos meus ajustes de filtro, eu preciso pensar nos meus ajustes articulatórios, eu preciso pensar na minha língua, eu preciso pensar na letra, eu preciso pensar no que está acontecendo ali com a melodia, no que está acontecendo com a harmonia. Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, para que a gente consiga desenvolver cada uma dessas etapas, eu preciso estar olhando para portas de raciocínio diferentes. Na minha atuação, eu gosto muito de usar esses gatilhos de memória de acesso, que são fonemas que vão ancorar alguma sensação fisiológica. Então, só para a gente experimentar aqui, sugiro que vocês testem aí com vocês. Então, se eu pensar num fechamento mais intenso, eu posso pensar num oi, eu tenho um ataque mais brusco, né? Eu faço uma adução na minha prega vocal antes e depois vem o som. Então, oi. Num fechamento mais moderado, eu posso pensar num uou, que é um modo de fonação um pouco mais fluido. Num suave, eu posso pensar num you. E aí a gente vai experimentando essas sensações. Aqui eu trouxe só algumas sensações. Pensando em articuladores, quando eu tenho uma laringe mais baixa, eu afino para uma sonoridade um pouco mais escura. Uma laringe mais neutra, eu já tenho um equilíbrio desse som. Se eu deixo uma laringe mais alta, eu já tenho um som mais brilhante. E cada sonoridade dessa, ela vai expressar uma emoção diferente. Então, cada sobreposição dessas memórias vai me trazer um som diferente e que vai expressar uma emoção diferente. Então, penso que o que a gente faz quando a gente está cantando, quando a gente está falando, a gente tem um equilíbrio de sobreposição de memórias. A gente vai sobrepondo memórias. E falando também de emoção, a gente sobrepõe as nossas memórias, as nossas vivências expressivas, as nossas vivências emocionais. Então, a gente associa como que eu vejo uma raiva, como que eu expresso a minha raiva, e aí eu vou buscando, tá? Qual é o filtro que eu uso, então, para expressar essa raiva? Qual é o ajuste de fonte? Qual é o modo de fonação que eu vou recrutar para expressar essa raiva ou essa emoção, esse amor? E aí aqui eu coloco algumas sugestões e que tem um pouco a ver com esse estudo da doutora Glaucia Salomão. Quando a gente pensa em firmeza, intensidade, seriedade, eu penso num fechamento mais intenso, um filtro, às vezes, um pouco mais escuro, algum articulador que vai me trazer uma sonoridade mais escura, e uma condução de sílaba tônica mais acentuada. Então eu falo, eu não quero que isso aconteça novamente. Eu consigo expressar uma raiva através dessa percepção. Então eu fiz um fechamento mais intenso, eu fiz um modo de fonação mais intenso, mais firme, né? Minha prega vocal está um pouco mais reduzida. Eu usei um filtro que me traz uma sonoridade um pouco mais escura. Eu conduzi a minha sílaba tônica de forma a acentuar, e aí com isso eu passo essa sensação que eu estou com mais raiva, ou que eu estou mais estressada, ou de uma intensidade. Quando eu penso em acolhimento, eu já faço ajustes de fonte, filtro e de conduções diferentes. Então, eu já uso um fechamento um pouco mais moderado, eu já uso um articulador, de repente, um pouco mais equilibrado, um chiaroscuro um pouco mais equilibrado. Eu já faço uma condução de sílaba tônica um pouco mais prolongada. E aí eu vou expressando, através dessa sonoridade, eu vou expressando emoções diferentes. Então, a animação, a simpatia, se eu coloco aqui um filtro um pouco mais, eu boto um pouco mais de médio na minha voz, eu já começo a passar uma ideia de que eu estou um pouco mais animada, que eu estou um pouco mais feliz. Se eu boto um pouco mais de escuro na voz, eu já fico mais séria. Se eu estou mais triste, eu já uso um fechamento, de repente, um pouco mais suave.
Posso ser um pouco mais brilhante, ou um pouco mais escura também. Um drama já é um fechamento mais intenso, e às vezes um pouco mais escuro, ou até um pouco mais, ai meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, um fechamento um pouco mais intenso, e um chiaroscuro um pouco mais brilhante. E aí a gente vai caminhando neste intercalar de fonte, filtro e emoção. Eu estou colocando aqui a Elis cantando atrás da porta, então ela começa fazendo esse paralelo do que a gente viu ali nas sensações e emoções, quando ela começa, e me vingar a qualquer preço, bastante adoção, te adorando pelo avesso. Quando ela vai ficando mais deprimida, ela faz um pra mostrar que ainda sou tua. Ela diminui essa adoção até provar que ainda sou tua. No avançar aqui dos vídeos, se eu não estou capaz de ouvir, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou. Ouvindo. Ah, maravilha. Show de bola. Então, vou deixar aqui a gente escutar a Elis. Até provar que ainda sou tua. Logo depois, a gente vê a menina ali, ó, revoltada, né? Agora me tirou do chão. Tá passando uma raiva. Na raiva a gente vê mais adoção. O dela já tá usando um filtro um pouco mais brilhante, usa alguns drives para dar essa sensação. E aí a gente consegue novamente enxergar que a gente pode desenvolver uma capacidade de abstração e a gente consegue sim coordenar a nossa emoção com esses ajustes fisiológicos. Seguir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Bom que você chegou pra ficar pra sempre com você. A afetividade que tem essa nasalidadezinha que faz essa bom que você chegou pra ficar pra sempre. Se ela falasse, bom que você chegou pra ficar pra sempre, ou seja, a gente não vê a mesma emoção. Então, dependendo da sensação, do ajuste que a gente faz, a gente passa emoções diferentes. Então, vou aqui nos meus malabares, vou tentar encerrar esse vídeo, voltar para a minha apresentação. A gente é capaz de desenvolver capacidade de abstração. E a gente é capaz de ouvir sentimentos, timbres e texturas. E isso é fundamental para uma performance. A voz ela pode ser utilizada como essa ferramenta de expansão de consciência, porque é um instrumento que está dentro da gente. E a gente vai passeando por múltiplos pensamentos. Então, eu penso que o grande barato é a gente ter um conhecimento em T, ou seja, eu consigo ter uma visão geral de tudo e, eventualmente, eu me aprofundo em algumas questões, ou seja, eu vou mudando o meu foco de raciocínio. E aí, quando a gente está cantando, a gente fica passeando entre um zoom in e um zoom out. Então, uma hora eu estou aqui zoom out, estou olhando para minha performance, estou cantando, estou pensando na emoção. Tive um probleminha, me aproximo, entendo tecnicamente o que aconteceu. Por que eu te quebrei? Por que eu fiz essa passada que não foi tão boa? Por que esse timbre não ficou tão bom? E volto para o meu momento da expressão. Se eu tiver o tempo inteiro zoom in, a minha apresentação vai ficar dura, a minha performance vai ficar dura, vai ficar muito rígida, eu vou estar muito técnica. Se eu tiver zoom out o tempo inteiro, eu paro de ter controle e domínio técnico sobre as coisas que estão acontecendo. Então, a gente vai intercalar entre esse zoom in e zoom out. Miller reflete que a função da técnica, uma vez reconhecidas as tendências nacionais ou regionais remanescentes, os cantores devem transcendê-las. Ou seja, não é uma questão de escolha por determinado estilo ou literatura. É possibilitar liberdade vocal a todo estilo e literatura. Eu gosto muito dessa frase de uma bailarina, que ela fala que o único objetivo de se estudar
é não deixar que corpo e mente atrapalhem a livre expressão do ser. Então, o objetivo da técnica não é a técnica em si, mas é propiciar essa liberdade, é fazer com que a gente consiga estar presente para expressar essa emoção. Então, é não deixar que o corpo e a mente atrapalhem essa expressão, para que eu não fique preocupado para chegar na hora, eu não vou conseguir dar aquele agudo, eu vou simplesmente abrir a minha boca, acessar as minhas emoções e deixar fazer com que isso aconteça, com que a minha expressão comunicativa aconteça, porque quando a gente está falando de arte, a gente está falando disso, de expressar sentimentos. Então, interpretar é amaciar a técnica, lapidar pequenos pedaços de dinâmica, contornar frequências, conduzir palavras, amolecer as linhas rígidas das regras científicas e traduzir em sensações sonoras os sentimentos. Desenhar imagens mentais e personificar os pensamentos, trazer o abstrato para o mundo concreto dos acontecimentos. A perfeição da técnica é não parecer que tem técnica. Se eu estou enxergando técnica demais, essa técnica está se sobrepondo à emoção. E quando a gente está falando da arte, a gente está falando de emoção, de expressar emoção. Então, a perfeição da técnica é não parecer que tem técnica, é pensar na cena, é viver a cena, é personificar os sentimentos e pensamentos, é estar presente. E aí eu vou terminar com um texto do meu livro, que eu falo sobre esse fazer do cantar. Abrir a boca e cantar. O sangue correndo com força pelas veias. O som deslizando pela garganta. Horas macio, horas rascante. A canção, a imagem, as cenas, os mundos flutuando na cabeça. Pedaços de vida e pensamento saindo pela boca. Um som escorrendo pelos lábios, o corpo pleno, a alma em chamas, o grito que era preso, saindo como notas musicais. A técnica em ação, sem dizer que é ela. A música, um quadro que se ouve. Lançar pincéis imaginários, pedaleiras musculares, escolher texturas, timbres, cores, dinâmicas, projeções, acentos, sensações. Abrir as asas, a alma, a mente, e deixar a arte sair, em forma de som, de sentimento, de música, de canto e de voz. A função da técnica é nos entregar liberdade, para que possamos ter um canto para todos. Para isso, a consciência é a chave. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com pessoas tão fantásticas, profissionais que eu admiro tanto, e nesse desafio aqui de falar sobre voz, sobre performance, e com essas intercorrências técnicas que a gente sabe que acontece, né, não? Professora Adriana, que prazer lhe ver novamente aqui. Olá, bom dia, tudo jóia, professora Tati? Tudo Como é que você jóia. está? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, um o palco é seu. Um prazer enorme acordar ao ouvir a sua palestra, os seus conhecimentos, beber Muito da obrigada. sua fonte. Muito obrigada. Agora terei o prazer de beber da sua fonte. Fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigado, professora Tati. Bom